Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos estudar um fenômeno sonoro que acontece quando uma fonte ou o receptor das ondas sonoras emitidas por essa fonte ou ambos estão em movimento. É o chamado efeito Doppler. Vamos considerar a seguinte situação. Imagine que essa ambulância está percorrendo por uma via com velocidade igual a VF, enquanto o observador está parado, ou seja, a velocidade do observador é igual a zero. Vou chamar essa velocidade de VO. No tempo t igual a zero, a ambulância emite uma onda sonora que chega até o observador e nós vamos chamá-la de frente de onda 1. Essa frente de onda percorreu uma distância equivalente a v vezes t, sendo que t é o período dessa onda. No mesmo intervalo de tempo em que a onda percorreu essa distância, a fonte também percorreu uma distância VF vezes t e agora está mais próxima do observador. Neste momento, a fonte emite uma segunda frente de onda, que eu vou chamar de frente de onda 2. A distância entre a frente de onda 1 e a frente de onda 2 eu vou chamar de lambda'. Se nós pensarmos agora num terceiro momento, no tempo t igual a 2, nós podemos traçar aqui uma terceira frente de onda, a frente de onda 3, e vocês percebem que a distância entre a frente de onda 1 e 2 é maior que a distância entre a frente de onda 2 e 3. Ou seja, à medida que a ambulância se aproxima, a distância entre as frentes de onda será cada vez menor. Isso faz com que o observador perceba que a altura sonora da sirene será maior à medida em que a ambulância se aproximar dele. E como determinar a distância entre as frentes de onda? A distância entre as frentes de onda, que eu vou chamar de lambda', é igual a, neste caso, a diferença entre a distância percorrida pela frente de onda 1 e a distância percorrida pela fonte. A distância entre as frentes de onda é igual à velocidade do som menos a velocidade da fonte vezes o período de tempo. Para o observador que está parado, as ondas sonoras terão uma frequência aparente que eu vou chamar de F'. Essa frequência aparente é igual à razão entre a velocidade de propagação do som e a distância entre as frentes de onda. Reescrevendo, substituindo o lambda' por esse termo, nós temos que a frequência aparente é igual à razão entre a velocidade do som sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte vezes o período. Como a frequência real é igual a 1 sobre o período, nós podemos reescrever a equação de cima considerando que a frequência aparente é igual à frequência real vezes a velocidade do som sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte. Como nós estamos considerando o receptor parado e a fonte caminhando em direção ao receptor, vocês podem observar que a frequência aparente, a frequência sonora percebida pelo receptor, é maior que a frequência real da fonte. Vamos comprovar essa informação através de um exemplo. Imagine o seguinte: uma fonte emitindo ondas com uma frequência de 530 Hz se aproxima de um observador que está parado com uma velocidade de 108 km por hora. Considerando que a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo, vamos calcular a frequência aparente percebida pelo receptor. Nós vimos então que a frequência aparente é igual à frequência real vezes a velocidade de propagação do som sobre a velocidade de propagação do som menos a velocidade da fonte. Substituindo os valores fornecidos, a frequência real é igual a 530 Hz vezes a velocidade de propagação do som, que é igual a 340 metros por segundo,
sobre a velocidade de propagação do som, novamente, menos a velocidade da fonte. O exercício nos deu a velocidade da fonte em quilômetros por hora, mas como a velocidade de propagação do som está em metros por segundo, vamos dividir essa informação por 3,6 e encontrar o valor em metros por segundo, o que nos dá 30 metros por segundo. Então, aqui nós vamos colocar 30. Resolvendo essa equação, vocês vão encontrar que a frequência aparente é aproximadamente 581 Hz. Esse exemplo comprova que a frequência das ondas sonoras percebida pelo observador é maior que a frequência da fonte sonora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós veremos o que acontece quando a ambulância está se afastando do observador. Não percam!